Amém, irmãos? Eu sou Samuel Castilho e eu estou falando desde a igreja em Manaus e hoje estarei compartilhando com os irmãos a continuação dos compartilhares do livro Sucesso e Fracasso de um Líder. Já uns irmãos aqui mesmo no canal da obra têm falado o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, como também o capítulo 4. Hoje eu vou falar a respeito do capítulo 5. O título desse capítulo 5 é Características Importantes de um Líder. Então, primeiro que nada, eu quero que você saiba que você é o líder do qual o Senhor chamou e Ele escolheu para liderar na parte da edificação da igreja. Isso para nós é de grande alegria porque hoje nós temos essa oportunidade. E, irmãos, dia após dia, nós precisamos entrar no purificar do Espírito e também na lavagem renovadora do próprio Cristo, que Ele vem até nós com o fim de nos lavar e nos fazer utensílios que edifiquem e utensílios que possam edificar. Cada um de nós, uma vez sendo salvos, passamos a ser utensílios para Deus e na casa de Deus. Só que nós precisamos nos tornar um utensílio edificado para poder edificar. E nisso nós vamos passando por um processo de aperfeiçoamento, um processo no qual nos vai revestindo de bronze polido e passo a passo até nós também entrarmos na fugição, no mar da fugição. E eu queria tocar um versículo que ele está em 1 Coríntios 6:11. Ele disse assim: Tai fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, a santificação, a justificação e a lavagem, ela não vem só por uma obra, ela não vem só por uma atividade que a gente possa executar, senão pelo Espírito Santo. Quem tem essa força, esse poder de nos lavar e nos justificar, irmãos, é o próprio Espírito Santo. Por isso que cada serviço que nós fazemos pela igreja, com intenção de edificar, deve ser por meio do Espírito. A nossa oração, o nosso querer, o nosso sentimento, tudo deve ser conduzido pelo Espírito. Ali nós conseguiremos ter um serviço que edifica a outros e leve a outros à santidade. E também tem um versículo em Tito, capítulo 3, versículo 5, que ele disse assim: Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, repetindo aqui, tudo é por meio do Espírito. Olha o que disse: segundo a sua misericórdia. Então, pela misericórdia do Senhor, hoje você e eu podemos edificar e servir na igreja. E por meio dessa misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar renovador do Espírito Santo. Irmãos, cada ação que nós tomamos no nosso dia a dia, dentro da igreja, dentro da localidade, fora da localidade, nós temos que saber que ela precisa ter um renovar desse Espírito. Nós devemos cuidar muito das palavras com que nós proferimos, as ações que nós pensamos em fazer, os atos que nós executamos. Nós devemos santificar tudo isso pelo Espírito. Nós não podemos viver de uma maneira só pela força, só por aquilo que nos achamos, só por uma boa ação, senão renovar, edificar todo o nosso ser pelo Espírito, com o fim de nós poder ser alguém que possa edificar. E no meio disso, lembramos daquela parte dos utensílios que estavam no santo lugar. Esses utensílios, eles estavam no santo lugar, mas também antes disso tinha o altar de ouro e a mesa sobre o qual estavam os pães, que são os pães da propiciação. Então, não é um método
para nós poder edificar nessa questão. Não é uma técnica para nós poder entrar no Santo dos Santos e pronto, senão também pelo mesmo Espírito. Em Romanos 8:26, tem um versículo que ele diz assim, Romanos 8:26, ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então nós devemos levar tudo isso para a oração. Um líder, ele deve ter essa vida de oração, uma vida de oração da qual seja semelhante a nós poder nos render ao Senhor e com o Espírito nós poder orar. Irmãos, se você não sabe orar, não sabe como se dirigir ao Senhor, saiba uma coisa, dirige essas palavras a Ele e o próprio Espírito conduzirá a sua oração para a vontade de Deus. Amém. E nessa parte que nós vimos sobre que Cristo é o pão da vida, que também estava na parte do tabernáculo, nós vemos que ela estava na mesa de ouro. E Cristo, nessa mesa de ouro, é o que testifica o próprio pão. Esse pão é aquele que nos supre, é aquele que nos enche, é aquele que no meio da necessidade, ele vem suprir cada carência. Então, Cristo é esse pão, o do qual está na mesa de ouro. E o outro ponto é que ele também é a nossa comida e bebida, que é o que está lá em João capítulo 6, do versículo 55 e versículo 57. Outro ponto também é sobre o candeeiro de ouro, que ele se encontra na parte de dentro do tabernáculo. O que nós vemos no candeeiro de ouro? Ele representa as igrejas. Essas igrejas das quais representam sempre ter a sua chama acesa, o fogo do Espírito e o Espírito renovador e purificador pelo mesmo fogo. Então na igreja nós encontramos esse caminho. Vamos ler Mateus 5, versículo 14. Mateus 5, 14. Ele disse: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então na igreja, por meio desses candeleiros, nós nos tornamos essa chama acesa, a luz do mundo. E disse: nem acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Irmãos, a nossa igreja, a nossa localidade, o corpo de Cristo onde nós pertencemos, ele sempre deve ter essa chama acesa. Então não esconda essa chama que você tem. Tem irmãos ali do seu lado que eles precisam ver você, deixar iluminar essa chama acesa, que Deus dia após dia quer dar e fazer brilhar dentro da igreja. E no 16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, hoje o Senhor colocou em nós essa luz, no meio de um tabernáculo, no meio da igreja, para nós poder ser aqueles que iluminem a todo homem. Então, veja-se capaz, veja-se líder da iluminação de uma pessoa, como também do irmão. Irmãos, isso aqui é um privilégio para nós. Nós poder ser aqueles que acendem a luz no meio da igreja, dissipa as trevas, no que quer dizer tem expressões de Cristo por onde quer que for. E outro ponto para culminar é sobre que no tabernáculo tinha também as ofertas, né? Que uma oferta muito grande que nós vemos, que é a oferta de Davi. Todos os utensílios que ele deixou com a intenção de eles serem edificados na casa de Deus. E Salomão, sabendo disso, pegou todos esses utensílios e o deixou na igreja, na casa de Deus, no templo. Então nós vemos que o mais importante na nossa vida não é por aquilo que nós muitas vezes nos fatigamos ou sonhamos.
senão aquilo que nós deixamos para edificar o corpo de Cristo. Seja a nossa oferta material, como também a nossa oferta pessoal. A sua pessoa e tudo que você tem, Deus lhe deu com o fim de você edificar a igreja. E no final nós vemos que a arca, a arca da aliança, era o mais importante que deveria estar no templo. Irmãos, não adianta de nada você ter um grande templo se você não tem a arca da aliança. O que nós vemos a arca da aliança? Como Cristo. São duas coisas totalmente inseparáveis. Uma igreja não pode estar sem Cristo, Cristo não pode estar sem a igreja. Então são duas coisas que nós devemos deixar se unir. Se nós deixarmos que elas se unam, haverá edificação e no final nós teremos uma festa da qual você e eu devemos participar, que é a festa dos tabernáculos. Mas essa festa ela será colocada quando nós formos a reinar com o Senhor, como aqueles que edificaram a casa de Deus, aqueles que tiveram Cristo dentro de si, como a luz que dissipa as trevas, Cristo como quem nos renova, Cristo como quem edifica, aquele Cristo que nós colocamos na frente, com o fim de Ele levar adiante a vida da igreja. E nessa festa dos tabernáculos nós podemos ver que ela não foi uma festa só de um dia, sino uma festa de 7 dias, o que quer dizer a extensão do desfrute de Cristo. Então, irmãos, esse era meu compartilhar hoje sobre o capítulo 5. Espero que os irmãos possam continuar desfrutando dos seguintes capítulos e que Deus nos abençoe. Jesus é o Senhor. Amém.